Olá! Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco a respeito da genética. Sabe-se lá se é por questões da própria característica da palavra, mas a genética ela tem esse pós-fixo ética, em que cabe na genética, hoje, uma enorme discussão acerca da ética envolvendo pesquisa com seres humanos, da clonagem, da pesquisa utilizando animais, enfim, diversos ramos da discussão genética. Né? Mas a genética, ela por definição, ela é o estudo do gene, e vale lembrar que o gene é um fragmento do DNA que expressa uma característica. Não necessariamente todo gene expresso em uma proteína, como aquelas vias clássicas da síntese de proteína. É óbvio que se eu preciso de uma proteína, eu preciso de um gene. Mas muitos outros genes regulam a ação de outros genes, seja na sua ativação, seja na sua inativação. Por exemplo, o cromossomo X tem um gene chamado XIC, que a gente chama de centro de inativação do X. Esse gene expressa uma proteína que inativa o cromossomo X, de origem paterna ou materna, mas que muitas vezes esse gene X não está diretamente relacionado à expressão de uma proteína, e sim a justamente regular a ativação e inativação como um mecanismo de liga e desliga de outros genes. Né? Mas também a genética ela é um ramo da ciência que estuda os genes e o modo da sua transmissão para as gerações futuras. Isso cabe dizer, por exemplo, a necessidade e o interesse que os casais façam o planejamento familiar caso na família exista alguma predisposição ou alguma probabilidade a alguma anomalia genética. Também a genética ela é o estudo da hereditariedade. Tudo isso começando lá no século 18, 19, mas melhor estudado não como um conceito, mas sim como um processo, em 1860, quando Mendel publicou o seu estudo com relação às ervilhas. E cabe aqui ressaltar um pouco de história que Mendel ele escreveu 2 manuais, salvo engano 55 páginas cada um deles, em que um foi enviado para Darwin e o outro ele apresentou numa dessas chamadas sociedades de divulgação científica, que era muito comum na Inglaterra vitoriana no século XIX. Na apresentação dele, pouco se deu ouvido ao que ele estava dizendo, mas ele apresentou. E Darwin leu o seu trabalho, mas algumas páginas, principalmente as últimas páginas, salvo engano, a página 50, 51, 52 e 53, ele pulou aquelas páginas porque achou muito estranho, muito chato aquela divulgação. Nesse sentido, aquelas páginas que Darwin ignorou pela estranheza da apresentação dos dados, aqueles quadros de cruzamento, é que continham os resultados daqueles cruzamentos que nós fazemos na escola, quando nós começamos a estudar as leis de Mendel. Após a morte de Mendel, e principalmente após o seu estudo ali em 1860, o trabalho da hereditariedade ele ficou escondido, mas ele só volta a ser redescoberto em 1906, quando em 1906, 2 anos depois de Morgan, né, da Sala das Moscas, estudar também a hereditariedade, é que se cunha o nome genética como uma oposição à evolução. É isso. A genética ela foi criada como uma anti-evolução, porque a genética ela consegue explicar os fenômenos micro e a evolução os fenômenos macro. Pergunta essa, no caso da mutação, que Darwin não tinha naquela época, quando ele postulou a seleção natural. Mas hoje nós não conseguimos estudar a evolução sem a genética sem a evolução. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes a biologia ela usa o conceito da época e o conhecimento que se tinha na época. Então nós dividimos
A genética em clássica, com Mendel, e a moderna com o estudo do DNA. E, como uma introdução, e esse vídeo ele será dividido em mais 7 pequenas aulas de até 5 minutos, é a ciência que estuda a herança biológica, que é a genética. É o estudo do conhecimento que surgiu séculos atrás, por meio de experimentos e testes. E esse estudo ele vem sendo desenvolvido para mapear estruturas, localizar o material genético e a sua ação, entender esse processo de recombinação na transmissão desse material. E tudo isso acaba por fornecer alguns subsídios para a gente entender, por exemplo, doenças que vão possibilitar o aconselhamento genético. Se você gostou dessa aula, dá o seu joinha, é o começo desse canal. Então esse é o primeiro vídeo do canal, dá o seu like aí, compartilha. E é uma ideia que eu estou fazendo sem a pretensão de ganhar dinheiro em cima desse material, apenas para divulgar a informação genética e a biologia. Um grande abraço.